importância do Velho Testamento, porque você bate muito nisso. Eu não bato no Velho Testamento. Bato na que deveria ser só o Novo Testamento. Não. Então há má interpretação. Mas vamos lá, A minha Bíblia eu leio ela toda. Deixa eu formular a pergunta. Vamos lá, deixa eu formular a pergunta para o senhor, Caio. Vamos lá. É que vocês não entenderam nada. Eu quero entender hoje. Eu quero entender hoje com o senhor. A Bíblia, Caio, toda ela, pergunta direta. Eu vou até fazer igual faço na TV aqui, ó. Pilar do cristianismo hoje. Olha nos seus olhos, Caio. A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo? A Bíblia toda é inspirada por Deus. E as inspirações que ela recebeu tiveram as suas pertinências absolutas no tempo em que foram inspiradas. Agora, olha só, se você puder me ouvir 5 minutos sem me interromper, porque você interrompe muito, às vezes eu estou no meio de um raciocínio e você corta e quebra. Então, a própria Bíblia se reatualizou antes de Jesus chegar. Por que uma quantidade enorme de coisas da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, pararam de ser praticadas durante o próprio Velho Testamento? Tem uma quantidade enorme de coisas da lei de Moisés que estiveram em vigência, algumas delas eram para ter entrado em vigência absoluta, aí foram praticadas relativamente durante o deserto. Quando entraram na terra de Canaã, a maioria delas parou de ser praticada durante cerca de 300 anos. Aí vem Davi, aí Davi pratica solitariamente, porque não tinha templo, os sacerdotes estavam todos espalhados, muitos deles perseguidos, não havia livro. Você pegou a Bíblia já aqui várias vezes. A Bíblia como livro é uma coisa muito antiga. No Velho Testamento de Moisés tinha tablete. Você vê que ele desce com tábuas de pedra. As arqueologias, aí é uma coisa porque que não pode ser tão ignorante assim. O estudo arqueológico mostra que as primeiras descobertas de textos do Velho Testamento foram achadas pelo meu amigo Gabriel Bacai, que é o principal arqueólogo de Israel, tá para falecer de tão velhinho. Tabletes escritos e achados, Vió Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Adora o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro texto da Escritura que foi achado em tabletes. Havia uma quantidade enorme de tabletes que diziam as coisas e as legislações que Moisés tinha dado. Mas eles demoraram muito a ser reorganizados. Por que o livro da lei estava perdido no templo? Porque não era um livrão, não era uma quantidade enorme de pergaminhos. Eles eram tão soltos, tão esparsos, que podiam, inclusive, durante o reinado de um rei maligno, ser deixado num lugar abandonado e que fosse esquecido lá. Na realidade, essa Bíblia que você começa a ter dos judeus aqui, não até Malaquias, mas até Esdras, Neemias, ela começou a ser montada no exílio babilônio, Medo e Persa, especialmente no período persa, que foi com o templo destruído em Jerusalém, o templo de Salomão. O que sobrou a eles? Eles só podiam sacrificar no templo de Salomão e o templo tinha sido destruído. E o que eles fizeram? A Arca da Aliança tinha desaparecido. Tinha acabado toda a sacralidade daqueles objetos e relíquias e de cultos. E eles não tinham permissão para sacrificar fora do altar em Jerusalém. Tanto é que os samaritanos passaram a fazer isso, foram considerados hereges até o dia de hoje. Então, o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro sem nada. A palavra corria em memória. Era tradição oral. Histórias, né? E quem começou a escrever livros antes de que o texto todo estivesse montado foram alguns profetas mais cultos, como Isaías, que era o único letrado. Os demais eram iletrados, precisavam de algum escriba que se impressionasse com a palavra que eles falassem para ir fazendo os registros. É bem depois que isso tudo é ajuntado. Isso aqui, em 1700 anos de idade de Constantino para cá,
Antes disso, os judeus discutiam que livros deveriam entrar, que livros não deveriam entrar. Então, a própria Bíblia foi se atualizando durante o próprio Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações ao Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações aos rigores do Velho Testamento. Você vê profetas dizendo, não é sacrifício que eu quero. O Senhor diz, a Bíblia é a palavra de Deus? Misericórdia. A Bíblia é palavra de Deus em tudo quanto nela ainda é pertinente.